Olá, meus amigos. Quero começar fazendo uma pergunta simples, mas muito importante. Quando foi a última vez que você acordou sentindo que sua mente estava realmente descansada? Não apenas desperto, mas com os pensamentos claros, a memória afiada e aquela sensação de presença total que faz você se sentir no controle do seu próprio dia? Se você precisou pensar por alguns segundos antes de responder, talvez exista algo acontecendo com o seu cérebro que merece atenção. Hoje eu quero compartilhar uma informação que raramente é discutida em profundidade durante uma consulta médica comum. Não estou falando de um medicamento revolucionário nem de uma solução milagrosa. Estou falando de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, profundamente ligado à forma como o nosso organismo funciona. Existe uma combinação natural, pequena o suficiente para caber em uma colher de sobremesa, que pode ajudar a apoiar a memória, a concentração e a clareza mental quando utilizada antes de dormir. O motivo não está na mágica, está na biologia. Antes de explicar essa combinação, precisamos entender por que ela faz sentido. O cérebro humano é uma das estruturas mais extraordinárias da natureza. Embora represente menos de 2% do peso corporal, ele consome cerca de 25% de toda a energia produzida pelo organismo. Nenhum outro órgão exige tanto. Enquanto você trabalha, conversa, dirige, lê, assiste televisão ou até mesmo descansa, seu cérebro continua funcionando sem interrupção. Ele não tira férias, não faz pausas e não reduz suas responsabilidades. O problema é que a maioria das pessoas passa anos exigindo o desempenho máximo desse órgão sem oferecer a ele as condições necessárias para funcionar corretamente. Aos poucos começam a surgir sinais discretos, um nome que demora mais para aparecer na memória. Uma palavra que parece estar na ponta da língua, mas não vem. A dificuldade para manter o foco em uma conversa ou em um texto. A necessidade de reler a mesma informação várias vezes para conseguir absorvê-la. Muitas pessoas interpretam esses sinais como uma consequência inevitável da idade. Dizem para si mesmas que é normal, que depois dos 50 anos as coisas simplesmente funcionam dessa maneira. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Existe uma diferença enorme entre envelhecer e perder a capacidade mental. O envelhecimento é um processo biológico natural. O declínio acelerado da função cerebral, por outro lado, frequentemente está relacionado à falta de suporte adequado para os mecanismos que mantenham o cérebro saudável ao longo da vida. Ao longo dos anos, observei pessoas com 80 e até 90 anos apresentando uma clareza mental impressionante. Ao mesmo tempo, vi indivíduos muito mais jovens lutando para lembrar compromissos simples ou manter a atenção por alguns minutos. Em muitos casos, a diferença não estava na genética, estava nos hábitos diários que favoreciam ou prejudicavam o funcionamento cerebral. E entre todos esses hábitos, existe um que se destaca acima dos demais: a qualidade do sono. Quase todo mundo já ouviu que dormir é importante. Poucas pessoas sabem o que realmente acontece dentro do cérebro durante as horas de descanso. E quando você entende esse processo, passa a enxergar o sono de uma forma completamente diferente. Durante as fases mais profundas do sono, o cérebro ativa um sistema extraordinário de limpeza e manutenção. Esse sistema funciona como uma rede de drenagem especializada que remove resíduos acumulados durante o dia. Enquanto você dorme profundamente, fluidos circulam entre os neurônios e ajudam a eliminar substâncias que, quando permanecem acumuladas por muito tempo, podem prejudicar a saúde cerebral. Entre esses resíduos estão proteínas associadas ao envelhecimento neurológico e ao comprometimento cognitivo. Em outras palavras, todas as noites o cérebro recebe uma oportunidade valiosa para se limpar, se reorganizar e se preparar para o dia seguinte. Mas também durante o sono profundo que ocorre grande parte da consolidação das memórias. As experiências do dia são processadas. Informações importantes são armazenadas. Conexões neurais são fortalecidas. Neurotransmissores essenciais para o foco, para o humor e para a aprendizagem são produzidos e regulados. O cérebro aproveita esse período para realizar tarefas de manutenção que seriam impossíveis durante o estado de vigília. É como se uma equipe especializada entrasse em ação durante a madrugada para reparar, organizar e otimizar todo o sistema. O problema é que esse processo só funciona adequadamente quando o seu sono alcança profundidade suficiente. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a enfrentar dificuldades sem perceber. Com o passar dos anos, a qualidade do sono tende a diminuir de forma silenciosa. A pessoa pode permanecer 8 horas na cama e ainda assim não alcançar os estágios mais restauradores do descanso. O sono profundo fica fragmentado. O sono REM se torna menos eficiente. Os mecanismos de recuperação cerebral passam a operar abaixo do ideal. As consequências aparecem no cotidiano. Você acorda cansado mesmo após uma noite inteira de descanso. Sua mente parece lenta nas primeiras horas da manhã. A memória se torna menos confiável. O foco exige mais esforço. Pequenas distrações passam a interromper sua linha de raciocínio com frequência. Isso não acontece por falta de força de vontade. Não acontece porque você está ficando preguiçoso. A explicação está na bioquímica do cérebro.
Foi justamente buscando formas de apoiar esses processos naturais que pesquisadores e profissionais da saúde começaram a estudar combinações nutricionais capazes de fornecer energia e matéria-prima para o cérebro durante a noite. Entre as formulações mais interessantes, existe uma combinação extremamente simples, composta por 3 ingredientes principais. O primeiro é o mel puro de boa qualidade, especialmente os tipos mais escuros e ricos em compostos antioxidantes. O segundo é o óleo de coco extra virgem prensado a frio. O terceiro é a lecitina de girassol ou de soja, conhecida por fornecer nutrientes importantes para a estrutura e o funcionamento das células nervosas. 3 ingredientes, uma única colher, alguns minutos antes de dormir. Pode parecer simples demais para ser relevante. No entanto, quando analisamos os mecanismos biológicos envolvidos, começamos a entender por que essa combinação desperta tanto interesse entre aqueles que desejam apoiar a saúde cerebral de forma natural. E tudo começa com o primeiro ingrediente, um alimento utilizado pela humanidade há milhares de anos e que guarda propriedades muito mais interessantes do que a maioria das pessoas imagina. O mel. O mel é frequentemente visto apenas como um adoçante natural, mas essa visão simplifica demais aquilo que ele realmente oferece. Especialmente quando falamos dos meios mais escuros, ricos em compostos vegetais naturais, estamos diante de uma substância que contém uma combinação impressionante de antioxidantes, flavonoides e polifenóis. Esses compostos têm despertado o interesse da ciência porque ajudam a proteger as células contra o estresse oxidativo, um dos fatores mais associados ao envelhecimento cerebral. Todos os dias, o cérebro produz energia para sustentar bilhões de neurônios em funcionamento constante. Esse processo é essencial para a vida. Também gera subprodutos que, quando acumulados em excesso, podem contribuir para danos celulares ao longo do tempo. É exatamente nesse cenário que os antioxidantes desempenham um papel importante, ajudando a neutralizar parte desse desgaste biológico. Existe outro aspecto do mel que poucas pessoas conhecem. Durante a noite, o cérebro continua trabalhando intensamente. Embora o corpo esteja descansando, inúmeros processos de reparação, consolidação de memórias e reorganização neural permanecem ativos. Para realizar essas tarefas, o cérebro precisa de energia estável. O problema é que muitas pessoas experimentam quedas nos níveis de glicose durante a madrugada. Quando isso acontece, o organismo interpreta a situação como uma emergência energética. Hormônios relacionados ao estado de alerta podem ser liberados, interrompendo ciclos importantes do sono. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Você dorme normalmente, mas acorda por volta das 3 ou 4 horas da manhã, sem motivo aparente. O coração parece mais acelerado, a mente fica ativa de repente. Voltar a dormir se torna difícil. Em muitos casos, esse fenômeno está relacionado a mecanismos metabólicos que envolvem a disponibilidade de energia durante a noite. O mel, por possuir uma combinação natural de açúcares de absorção gradual, pode ajudar a fornecer combustível de forma mais estável ao organismo durante esse período. Essa estabilidade energética cria condições mais favoráveis para que o cérebro permaneça nas fases profundas do sono por mais tempo, permitindo que seus mecanismos naturais de recuperação funcionem de maneira mais eficiente. Mas o mel é apenas o primeiro elemento dessa combinação. O segundo ingrediente é o óleo de coco extra virgem prensado a frio. Durante anos ele foi alvo de debates e discussões, mas hoje entendemos muito melhor alguns dos seus componentes mais interessantes. O óleo de coco é uma fonte rica de triglicerídeos de cadeia média, conhecidos como MCTs. Diferentemente de muitas outras gorduras alimentares, esses compostos seguem uma rota metabólica particular. Depois de absorvidos, são rapidamente processados pelo fígado e convertidos em substâncias chamadas corpos cetônicos. E aqui encontramos algo fascinante. Embora a glicose seja tradicionalmente considerada a principal fonte de energia cerebral, ela não é a única. Os neurônios também conseguem utilizar corpos cetônicos de maneira extremamente eficiente. Em determinadas condições, muitos pesquisadores acreditam que eles podem representar uma fonte energética particularmente útil para regiões cerebrais que apresentam dificuldades no metabolismo da glicose. É por esse motivo que o interesse científico pelas estratégias nutricionais voltadas para a produção de cetonas aumentou significativamente nos últimos anos. Estamos falando da necessidade de seguir dietas radicais ou extremamente restritivas. A proposta aqui é muito mais simples. Ao incluir uma pequena quantidade de óleo de coco antes de dormir, você oferece ao organismo uma matéria-prima que pode ser transformada em uma fonte alternativa de energia durante a noite. Enquanto você descansa, seu cérebro continua trabalhando, continua formando conexões, reorganizando informações, fortalecendo os circuitos neurais e realizando processos de manutenção celular. Ter acesso a fontes energéticas adequadas durante esse período pode representar uma vantagem importante para a saúde cognitiva. Existe um terceiro ingrediente nessa combinação que talvez seja o mais diretamente relacionado à memória. Estamos falando da lecitina de girassol ou de soja.
Quando as pessoas escutam o termo lecitina, muitas vezes imaginam apenas um suplemento comum encontrado em lojas de produtos naturais. No entanto, sua importância biológica vai muito além disso. A lecitina é rica em fosfatidilcolina, uma substância que fornece ao organismo. E a colina é um nutriente fundamental para a produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Se você nunca ouviu falar da acetilcolina, vale a pena prestar atenção neste nome. Ela participa diretamente de processos ligados à aprendizagem, à formação de memórias, à atenção e à comunicação entre diferentes regiões do cérebro. Em outras palavras, é uma das moléculas mais importantes para o funcionamento cognitivo saudável. Diversas pesquisas demonstraram que alterações nos sistemas que utilizam acetilcolina estão associadas ao declínio cognitivo relacionado à idade. Em condições neurodegenerativas mais avançadas, esses sistemas frequentemente apresentam comprometimentos significativos. Mas antes que surjam doenças mais graves, existe um longo período no qual muitos indivíduos simplesmente estão fornecendo ao organismo os nutrientes necessários para sustentar esses mecanismos da melhor maneira possível. É aqui que a consistência se torna fundamental. O cérebro não responde às soluções instantâneas, ele responde à repetição. Responde àquilo que você faz diariamente. Cada noite representa uma oportunidade de fornecer matéria-prima para processos que acontecem de forma contínua ao longo da vida. Por isso, quando falamos dessa combinação de mel, óleo de coco e lecitina, não estamos falando de um evento isolado. Estamos falando da criação de um ambiente biológico mais favorável para que o cérebro faça aquilo que ele já sabe fazer naturalmente: reparar, adaptar e fortalecer suas conexões. E existe algo importante que precisa ser dito com total honestidade. Nenhuma estratégia nutricional funciona de maneira isolada se os hábitos diários continuam sabotando a saúde cerebral. Não existe ingrediente capaz de compensar completamente noites mal dormidas, excesso de estresse, sedentarismo ou uma rotina que constantemente trabalha contra os mecanismos naturais do organismo. É por isso que as pessoas que obtêm melhores resultados geralmente não dependem de uma única intervenção. Elas combinam pequenas ações que, juntas, produzem um impacto muito maior do que qualquer medida individual. A boa notícia é que essas ações não exigem mudanças radicais. Pelo contrário, muitas delas são surpreendentemente simples. E uma das mais poderosas acontece logo nos primeiros minutos após você abrir os olhos pela manhã. Logo ao acordar, a exposição à sua luz natural desempenha um papel fundamental para calibrar o seu relógio biológico, também conhecido como ritmo circadiano. Esse relógio interno regula a produção de hormônios cruciais como melatonina, cortisol e serotonina, que influenciam não apenas o sono, mas também o humor, o foco e a memória ao longo do dia. A maioria das pessoas acorda, pega o celular, toma um café rapidamente e permanece dentro de casa sem receber luz direta do sol nas primeiras horas da manhã. Esse hábito, aparentemente inocente, compromete a regulação natural do corpo e reduz a eficácia dos ciclos de sono e vigília. Uma simples exposição de 15 a 30 minutos à luz solar nos olhos logo ao acordar pode recalibrar o relógio circadiano, aumentando a qualidade do sono profundo à noite e preparando para funcionar no seu potencial máximo durante o dia. Essa ação, combinada com a ingestão da colher de mel, óleo de coco e lecitina à noite, cria um ciclo que favorece a regeneração cerebral de forma consistente. Outro ajuste extremamente simples, mas poderoso, é a hidratação logo pela manhã. O cérebro é composto por cerca de 75% de água e após 7 ou 8 horas de jejum durante o sono, uma ingestão adequada de líquidos é essencial. Beber pelo menos 300 ml de água antes de qualquer outra atividade, preferencialmente adicionando uma pequena pitada de sal marinho não refinado, ajuda a otimizar a absorção celular. Esse gesto aumenta a clareza mental nas primeiras horas do dia e auxilia os processos metabólicos do cérebro. O terceiro ajuste se refere à preparação do cérebro para o sono profundo, a chamada janela de silêncio noturno. Aproximadamente 45 minutos antes de se deitar, é fundamental reduzir ou eliminar a exposição a telas, celulares, televisores ou qualquer fonte de luz intensa, especialmente a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos. Este tipo de luz suprime a produção de melatonina, prejudicando a entrada nas fases mais profundas do sono e, consequentemente, a capacidade do cérebro de se regenerar. Esse pequeno período de silêncio e escuridão relativa é transformador, criando o ambiente ideal para que a colher noturna exerça seu efeito máximo. Combinando esses três ajustes simples com a ingestão da colher de mel, óleo de coco e lecitina, você cria um contexto biológico extremamente favorável ao funcionamento do cérebro. Não se trata de uma intervenção complicada ou de rotinas impossíveis. Trata-se de respeito pelo corpo, pela biologia e pelos processos naturais que mantêm a mente ativa, presente e saudável. Os resultados não são teóricos. Pacientes de diferentes faixas etárias, incluindo pessoas acima dos 50, 60 e até 70 anos, relataram melhorias perceptíveis em apenas 10 dias de prática consistente. Memórias que pareciam perdidas começaram a retornar,
A concentração melhorou em situações cotidianas, sonhos tornaram-se mais vívidos e a disposição matinal aumentou significativamente. Esse é o reflexo direto da neuroplasticidade do cérebro, a capacidade de criar novas conexões neurais e reorganizar circuitos para compensar perdas. Neuroplasticidade não é um conceito abstrato, é uma realidade comprovada pela ciência. O cérebro pode adaptar-se, reorganizar-se e recuperar funções mesmo em idades avançadas, desde que receba estímulos e nutrientes adequados. Isso significa que o envelhecimento cerebral não precisa ser encarado como uma sentença definitiva, sim como um processo que pode ser influenciado e até parcialmente revertido. Além da bioquímica e do sono, o cérebro também precisa de desafios durante o dia. Atividades que estimulam o aprendizado, como estudar algo novo, praticar instrumentos musicais, aprender um idioma, resolver quebra-cabeças ou jogar xadrez, contribuem para fortalecer redes neurais e aumentar a resiliência cognitiva. A mente que é constantemente desafiada mantém-se ativa. A mente que é poupada ou subestimada tende a perder eficiência. É importante também considerar a influência do intestino na saúde cerebral. O eixo intestino-cérebro é um campo de pesquisa revolucionário na neurociência moderna. Cerca de 90% da serotonina do corpo, neurotransmissor essencial para o bem-estar e a regulação do sono, é produzida no intestino. Além disso, 90% do sistema imunológico está localizado nesse órgão e existem mais neurônios no intestino do que em toda a médula espinhal. O mel cru, componente da colher noturna, possui propriedades probióticas que alimentam bactérias benéficas no intestino, promovendo a produção de neurotransmissores e reduzindo a inflamação sistêmica, criando um efeito direto sobre o humor, a cognição e o sono. Assim, quando você cuida do intestino, você também cuida do cérebro. E quando você cuida do cérebro, você está cuidando de quem você é, da sua identidade, da sua memória e da sua capacidade de estar plenamente presente. Essa abordagem, combinando hábitos simples com a colher noturna, cria um ciclo virtuoso. Um pequeno gesto repetido diariamente transforma-se em hábito. O hábito, por sua vez, influencia a biologia. E a biologia determina como você pensa, como você lembra e como você vive. Essa não é uma teoria, é resultado de décadas de observação clínica, pesquisa e prática direta com pacientes. Pessoas que chegaram com medo do futuro, receosas de perder a memória, relataram transformações significativas em menos de um mês. Mudanças que eram visíveis, mensuráveis e perceptíveis no dia a dia. O que tudo isso demonstra é que a saúde cerebral é altamente influenciável. Não depende apenas de genética ou sorte, de escolhas conscientes e consistentes. Cada ação simples, seja tomar a colher antes de dormir, beber água, se expor à luz ou praticar exercícios mentais, soma-se para criar um efeito cumulativo e poderoso. No próximo segmento, vamos detalhar ainda mais como cada componente da colher atua diretamente na bioquímica do cérebro, mostrando os mecanismos exatos que tornam essa estratégia tão eficaz. Também exploraremos histórias de pessoas reais que experimentaram mudanças profundas, reforçando que não se trata de promessa vazia, mas de resultados tangíveis baseados em ciência e prática clínica, que é o ponto onde muitos começam a perceber que cuidar do cérebro não é apenas sobre suplementos caros ou estratégias complexas. Sobre consistência, simplicidade e compreensão de como os processos naturais do corpo podem ser apoiados de maneira inteligente. Quando começamos a analisar mais profundamente os mecanismos envolvidos nessa estratégia, fica evidente que os resultados observados por tantas pessoas não surgem por acaso. O cérebro é um órgão extremamente sofisticado, mas ao mesmo tempo responde de maneira previsível quando recebe os recursos adequados. Durante décadas, muitas abordagens focaram apenas em tratar os sintomas do declínio cognitivo. Pouca atenção foi dada à ideia de criar um ambiente biológico capaz de apoiar o cérebro antes que os problemas se tornassem graves. Justamente aí que reside a verdadeira importância dos hábitos diários. O cérebro não se deteriora de um dia para o outro e sua recuperação também não acontece instantaneamente. O que vemos, na maioria dos casos, é o resultado acumulado de milhares de pequenas escolhas feitas ao longo dos anos. Algumas fortalecem as conexões neurais, outras contribuem silenciosamente para a sua perda gradual. Pense por um momento em como a maioria das pessoas vive atualmente. O dia começa com pressa. O celular é a primeira coisa vista pela manhã. As refeições são frequentemente consumidas sem atenção. O estresse permanece elevado durante horas. O sono é tratado como algo secundário. E o cérebro, apesar de carregar toda a responsabilidade por nossa capacidade de pensar, lembrar e decidir, raramente recebe o cuidado que merece. Mesmo assim, ele continua tentando se adaptar. Essa capacidade de adaptação é uma das características mais extraordinárias do sistema nervoso humano. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro envelhecido era incapaz de criar novas conexões. Hoje sabemos que isso não é verdade. A neuroplasticidade permanece ativa ao longo da vida. Isso significa que novas experiências, novos aprendizados e novos hábitos podem literalmente modificar a estrutura e o funcionamento cerebral. Cada vez que você aprende uma habilidade,
desenvolve um conhecimento ou pratica uma atividade desafiadora, grupos de neurônios começam a se comunicar de maneiras diferentes. Com repetição suficiente, essas conexões se fortalecem. Esse processo ocorre em qualquer idade. Talvez não com a mesma velocidade observada na juventude, mas certamente com uma capacidade muito maior do que se imaginava há algumas décadas. Essa descoberta mudou completamente a forma como entendemos o envelhecimento cerebral. Em vez de enxergar a perda de memória como um destino inevitável, passamos a compreender que existe uma ampla área de influência onde hábitos, alimentação, sono, atividade física e estímulos mentais exercem um papel decisivo. Foi exatamente isso que comecei a observar repetidamente em pacientes que adotaram práticas simples de maneira consistente. Muitas vezes, eles chegavam ao consultório descrevendo uma sensação difícil de explicar. Não era exatamente uma doença diagnosticada. Era como se algo estivesse faltando. A mente parecia mais lenta, a energia mental diminuía, o entusiasmo por aprender coisas novas desaparecia. Em muitos casos, essas pessoas estavam convencidas de que o problema era apenas a idade. Mas então começavam a ajustar pequenos detalhes da rotina. Melhoravam a qualidade do sono, passavam a respeitar os horários biológicos do corpo. Introduziam hábitos que favoreciam a saúde metabólica e cerebral. E gradualmente relatavam mudanças surpreendentes. A primeira transformação quase sempre é percebida pela manhã. Elas descreviam uma sensação de despertar mais leve. Não aquela necessidade desesperada de permanecer na cama por mais alguns minutos. Não aquela névoa mental que demora horas para desaparecer. Havia mais clareza, mais disposição, mais presença. Em seguida, começava a notar melhorias na atenção. Conversas tornavam-se mais fáceis de acompanhar. Leituras exigiam menos esforço. A capacidade de concluir tarefas sem distrações excessivas aumentava. Depois vinham os relatos relacionados à memória. Nomes surgiam com mais facilidade. Compromissos eram lembrados sem necessidade constante de anotações. Informações aprendidas durante o dia pareciam permanecer acessíveis por mais tempo. Essas mudanças podem parecer pequenas quando analisadas isoladamente. Mas para alguém que estava começando a acreditar que estava perdendo suas capacidades cognitivas, elas representam algo muito maior, esperança. E a esperança tem um valor enorme quando falamos sobre saúde cerebral. Ao longo dos anos, conversei com inúmeras pessoas que carregavam um medo silencioso. Algumas haviam visto pais ou avós enfrentarem doenças neurodegenerativas. Outras tinham presenciado o impacto emocional que a perda de memória causa em uma família inteira. Elas não tinham medo apenas de esquecer nomes ou datas. O medo era mais profundo, era o receio de perder parte da própria identidade. Porque a memória não é apenas uma função cerebral. Ela é a história da sua vida. É o conjunto de experiências que define quem você é. São os rostos das pessoas que ama. São os momentos que construiu. São as lições que aprendeu ao longo dos anos. Quando alguém começa a sentir que essa capacidade está diminuindo, surge uma sensação de vulnerabilidade que poucas pessoas conseguem compreender plenamente. Por isso, qualquer conversa séria sobre saúde cerebral precisa ir além dos aspectos puramente biológicos. Claro, neurotransmissores são importantes, nutrientes são importantes, sono é importante. Existe também um componente emocional e humano que não pode ser ignorado. Cuidar do cérebro significa proteger sua capacidade de continuar participando plenamente da própria vida. Significa preservar sua autonomia, sua independência, sua habilidade de tomar decisões, manter relacionamentos e continuar aprendendo. E talvez seja exatamente por isso que hábitos aparentemente simples possuem tanto valor. Eles representam uma forma concreta de agir. Uma forma de dizer ao próprio corpo que você não está desistindo da sua saúde mental. Você reconhece a importância do cérebro e está disposto a investir nele diariamente. Muitas pessoas passam anos esperando pela solução perfeita, a dieta perfeita, o suplemento perfeito, o plano ideal. Enquanto esperam, não fazem nada. Esse fenômeno é mais comum do que parece. Existe uma tendência humana de acreditar que mudanças significativas exigem ações extraordinárias. Mas a realidade costuma ser o oposto. Os maiores resultados geralmente surgem da repetição consistente de comportamentos simples. Uma colher antes de dormir. Alguns minutos de luz solar pela manhã. Um copo de água ao acordar. Um período sem telas antes de deitar. Individualmente, essas ações parecem pequenas, mas quando repetidas dia após dia, semana após semana e mês após mês, começam a produzir efeitos acumulativos que transformam completamente o ambiente biológico no qual o cérebro opera. E existe ainda um fator fundamental que muitas pessoas ignoram completamente. Aquilo que acontece durante o dia entre o momento em que você acorda e o momento em que volta para a cama. Porque a forma como você utiliza o seu cérebro enquanto está acordado determina, em grande parte, o quanto ele continuará forte nos anos que virão.